começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, a gente vai conversar com um dos grandes nomes do marketing digital no Brasil. Ele chama atenção nas redes sociais pelo seu estilo de vida ousado. Carros, mulheres e muito sucesso. Encorajando pessoas a usar a internet para lucrar através dos seus lançamentos cinematográficos. Mas será que é possível, Kaique, criar uma fortuna do zero, absoluto zero, através do digital? E será que é preciso de alguma habilidade específica? Será que acima da média? Será que você precisa ser mais inteligente que a média? Será que é sorte? O que será que é necessário para isso? Hoje, a gente vai entender o que funciona, a gente vai entender o que é ladainha, a gente vai entender o que faz sentido, a gente vai entender o que é preciso para faturar 7, 8, 9 dígitos. Caramba, 9 dígitos. Será? Coisa bacana, hein? Que coisa, né? Independência financeira, 9 Cara, dígitos. será que daria para imaginar lá atrás, 18 anos, trabalhando de barman, carregando bandejas, imaginar faturando 9 dígitos, cara? É ousado. Eu não sei, vamos descobrir no dia de hoje. E é justamente por isso que estamos aqui com Thiago Fint, que é especialista em marketing digital, estrategista e aprimorador de funis de venda. Ele é um empreendedor desde os 12 anos de idade e, segundo ele mesmo, ensina as pessoas a transformarem seu computador em uma máquina de imprimir dinheiro. Muito massa. Seja bem-vindo, Fint. Obrigado. Valeu. Satisfação estar aqui. Muito bom. A satisfação é nossa. Faz tempo que a gente está para marcar isso, não é? Faz tempo. Caramba, faz muito tempo mesmo. Mas finalmente chegou o grande dia, não é mesmo? E além disso, a gente está também com dois grandes especialistas, alguns dos maiores especialistas de todo esse andar aqui no nosso escritório, Kaique e Lucão, que estão quebrando a cabeça para criar o que vai ser o maior evento presencial de finanças do Brasil. É mesmo? É verdade. Já Vai ter esse negócio. Já tá Vocês começando a estão ter mesmo buracos no sabendo? cabelo. O Thiago não sabe ainda. Não sabe? Porque ele não sabe que ele vai palestrar para 20 mil pessoas ainda. Sabe o que eu acho que é legal do grupo, cara? Que o Isso. Thiago, ele é a solução para várias coisas aqui do grupo, E ele certo? é o último a saber que ele tem que fazer as E coisas. aí os caras fazem uma reunião, fazem uma votação. Quem acha que o Thiago tem que resolver isso? Que ele tem que mandar essa mensagem, que ele tem que... É todo mundo. Todo mundo. E o Thiago não tá nessa votação. Não tá. Eu adoro o jeito de vocês resolver problema, porque vocês têm um problema muito complexo, aí vocês falam, cara, como que a gente resolve? Aí geralmente levanta alguém e fala, já sei. Já sei. O primo- É tipo agência, né? Sabe o Marco? Aham. Já sei, vamos botar o Thiago aqui, ó, gravar um ads dele. Isso, tacar aquilo isso, ali, isso. Putz, legal. E aí eu descubro na hora que eu tenho que gravar. Geralmente é Exatamente. Muito bom. Mas depois a gente fala sobre o evento aí. Depois a gente fala. Cara, vamos lá. Como que vai ser a dinâmica hoje, Lucão? Primo, vamos entender um pouco aqui. A gente vai falar de marketing digital. Vamos entender um pouco da história do Fint. Né? Eu não sei muito bem a história dele, da onde veio, como que ficou milionário. Vamos entender o que é personagem, o que não é. Isso é Será que importante. tem isso? Será que essa roupa dele faz parte do personagem? É personagem? Será que o cabelo é chroma key? É. Será que a gente será que a gente tá fazendo dublagem? Entendeu? Cara, todas essas coisas aí. E vamos entender, cara. É sempre legal a gente trazer um pouco das nossas experiências também com marketing digital, que esse foi um pilar do nosso negócio que, cara, né? A gente conseguiu trazer muita receita aí, tem muito sucesso nisso no decorrer da nossa história também. Perfeito, perfeito. O seguinte, é verdade que você largou o ensino médio para você empreender por conta própria? E aí, de ensino repente, médio é sua foda. jornada empreendedora começou de lá, cara? Sim, ensino médio. Mas ensino médio mesmo. Ensino médio, o primeiro ano do ensino médio. Eu larguei os estudos, porque ali eu já sabia que, inclusive, naquele ano que eu tomei essa decisão, eu já ia repetir de ano. Porque eu não estava comparecendo tanto às aulas. Putz, eu sabia disso e eu permaneci nos estudos, eu não Não, larguei. ó. Tá Você aqui a podia ter diferença, sido- então. Caramba, cara. por isso. Podia ser Tem que Lucas largar os Afra. estudos. Mentira, gente. E o motivo era porque eu já estava envolvido com outros negócios. Nessa época eu já empreendia. E como eu estava falando para você mais cedo, eu tinha uma loja de games. E com essa loja de games eu tive que me desdobrar ali o tempo todo para conseguir arrumar tempo também para estudar. E percebendo que eu já estava satisfeito com aquilo, eu acabei largando os estudos. Você tinha uma loja de games. Tinha uma loja de games. E você curte games? Bom, não tanto quanto eu curtia, mas sim, eu comecei até mesmo a aprender o inglês, jogando games em casa, assistindo filmes. E em determinada época eu parei para pensar, ok, se eu vou ficar fazendo isso, como é que eu posso ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com algo que eu gosto de fazer, algo que eu já estou fazendo todo dia, com games. Então eu montei uma loja de games
no estoque de calçados da loja da minha mãe, sem pedir inicialmente a permissão dela. Então eu cheguei lá, ela tinha umas repartições, arrastei tudo e montei ali na metade cara, um cubículo, literalmente. Quase o tamanho da mesa aqui, muito pequeno. E ali eu já comecei a empreender para diversas outras pessoas. Os amigos da escola me convidavam para poder formatar o computador que eles tinham na casa deles. Ia fazendo esse tipo de coisa. Até que eu conheci o digital, que eu acho que é onde vocês querem chegar. Logo também saindo do ensino médio. Tá. Porque o empreendimento mesmo eu comecei a fazer aos 12 anos. Conhecendo o digital, eu percebi que eu poderia largar aquela minha loja de games. Mas peraí, você falou que você começou com 12 anos. 12 anos foi a loja de games. Isso. Então você começou paralelo ao estudo, então, à escola. Exato. Paralelo ao estudo. Aí e é por isso que no primeiro ano do ensino médio eu estava prestes a sair. Eu já tinha um negócio rodando e etc. Eu não estava indo muito às aulas. E meu pai não estava nada feliz com isso, inclusive. Você teve muita reprovação assim, por parte de seus pais nessa época? Sim, tive. Até porque... eu sou adolescente, né? São da velha guarda, né? Eles sempre queriam proteger e etc. E ficavam bastante preocupados. O meu pai, então, mais preocupado ainda do que a minha mãe, por exemplo, com os estudos, porque ele percebeu que na vida ele perdeu uma grande chance se ele tivesse continuado os estudos e etc. Então, aquilo ele tentou passar para mim a todo custo. Então, sempre foi muito focado nessa parte. Quando eu tive que tomar essa decisão, foi bem difícil para ele e para minha mãe, inclusive. Como que foi, cara, nesse dia que você tomou uma decisão? O que foi... Porque essa decisão geralmente nunca é tomada imediatamente, ela vai sendo construída, né, na sua cabeça, até o momento que, de alguma forma, você toma coragem ou acontece algum evento que você toma a decisão naquele momento, né? O que foi o gatilho que te fez tomar essa decisão e como que foi esse momento de se desprender de algo que faz parte do padrão da sociedade e que, com certeza, fez parte do motivo que te fez chegar até aqui. E tem muitas pessoas que, às vezes, não têm coragem de fazer isso e continuam ali naquela cadeia produtiva de estudar, depois virar um empregado e seguir aquele fluxo, até que chega no final da vida, depende da aposentadoria do governo. Tudo, às vezes, porque não teve a coragem que você teve lá. De onde que veio isso? Qual que foi o gatilhozinho? Então, tiveram vários gatilhos. As pessoas sempre me perguntam, mas eu não tenho um dia específico que eu recebi um estalo e falei, vou fazer. É o acúmulo de várias e pequenas coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. Eu me questionava muito com relação ao caminho que eu ia percorrer. Então, ok, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão, depois eu vou para uma faculdade, quanto eu vou ganhar? Quanto tempo vou trabalhar? Como será a minha vida? Como eu estarei aos 30 anos? Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. E, de certo modo, eu percebia que, aparentemente, eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse, na época, o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. Aí eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões. E eu parei para pensar, mas ok, eu vou aprender a ganhar dinheiro? Quem pode me ensinar isso numa faculdade? E se a pessoa vai estar numa faculdade me ensinando isso, como é o estilo de vida dela? Já observando aquilo, eu percebia que não iria condizer com o suposto mentor que eu realmente gostaria de adquirir para chegar nesse objetivo. Então foram acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente, e eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedia nas mãos e etc. Eles são bem trabalhadores, então incentivavam ali o Tiago, né, do passado a procurar e perseguir suas próprias coisas. Mas, ao mesmo tempo, faça os estudos, termine. Mas me ajudou de certa forma porque quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro, sobre esse assunto. Então, eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho. Então, uma das decisões que mais me ajudaram nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio
foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos. Então, como eu já ficava boa parte do tempo no computador, eu me inscrevi em várias listas de e-mails de diversas coisas e, de repente, eu acabei recebendo um e-mail e entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo, mas fazendo, sabe? Aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos, etc. E aquilo me chamou muita atenção. Então, eu pensei, tá, eu acho que eu sou capaz, mesmo não tendo tanto conhecimento, de fazer pelo menos uma página, como essa pessoa está fazendo na internet, a partir do meu computador em casa. Olha só, eu tiro 3 coisas do que você falou importantes, que são características de um empreendedor e que geralmente nos levam a um caminho positivo em relação ao sucesso. A primeira das características que eu percebo aqui é que você falou que você pegou o fundo da loja de sapato da sua mãe, ela não sabia ali na época e você usou aquilo quase que de depósito, quase que para você construir a sua loja, né? Uhum. E eu vejo que, de certa forma, o empreendedor ele tem uma coisa de ele não avisar o que ele vai fazer, ele faz. Exato. Né? Então, tem gente que fica avisando, falando, perguntando, pedindo, planejando. Será que eu posso? Sabe qual que é o que eu pensei nessa época? Se eu perguntasse para ela, ela diria não. Uhum. Então, eu arredei todas as estantes de calçados, porque eu estava no estoque. Eu não estava na loja, literalmente. As pessoas, para saberem que eu estava ali, teriam que ser avisadas, né? Os amigos de escola iam lá, frequentavam, etc. Mas eu sabia que se eu avisasse a minha mãe, eu pedisse a permissão, provavelmente ela não deixaria. Perfeito. E o que eu fiz foi, ok, eu vou organizar esse lugar, vou acumular todas as estantes em um só lugar, vou limpar essa área e vou colocar aqui todas as coisas que eu preciso na parede. Perfeito. E eu vou furar a parede com uma furadeira. Nem sabia. Eu peguei uma furadeira, conectei numa extensão e ali já jovem eu estava furando a parede, pregando as coisas conforme eu mesmo já estava... Eu encomendei uma marcenaria, isso antes de avisá-la. Então eu pensei comigo, tá, na hora que ela vê isso aqui do jeito que eu já fiz, vai ser muito difícil ela tentar me fazer voltar atrás. Olha só. Não, cara, a primeira vez que eu peguei numa furadeira, o Kaique já está acostumado, né, Kaique? Já bateu laje e tudo, né? O Thiago é muito Tem precário. várias histórias, né? Não, cara, eu fui pegar uma furadeira. Eu te falei disso daqui uma vez? Não, acho que Precisava não botar rolou, uma não. mini estantezinha assim. E eu falei, como que eu boto esse negócio? Eu falei, uma furadeira. Chama alguém. Ah, sim, uma furadeira, né? Aí eu fui lá, falei, é aqui, né? Bota um aqui, né? Aí peguei assim, mirei a furadeira, fiz um xizinho com um lápis. No que eu apertei o botão, cara, fez assim, ó. Aí, cara, a parede rasgou. Eu falei, acho que eu não sei fazer esse negócio direito. Era difícil, Cara, né? eu não tenho o mínimo skill também com essas coisas, cara. Eu sou Eu muito já- ruim, Não, Eu já cara. consigo, já Eu consigo. troco uma lâmpada e eu já falo, caramba, cara. Sou o também. Superman, né? Vamos a obra aqui. E aí, Entendeu? olha só, isso que a gente falou de a gente não avisar, a gente fazer, o empreendedor tem esse senso de rebeldia um pouco maior, né? Um pouco de rebeldia em relação ao quão linear é o sistema, ao quão previsível é o sistema, onde todas as pessoas elas se encaminham quase como se fosse um rio levando um tronco, de alguma forma, né? Então, o empreendedor tem esse senso de rebeldia de alguma forma que você mostra. A outra coisa é que você fez o que, para mim, é o primeiro passo na libertação do empreendedor. Você falou o seguinte, ó, eu questionava aquilo de como que eu iria fazer? Eu ia ganhar dinheiro se eu fizesse isso? Você se questionou. E as pessoas elas vivem afirmando, reclamando, discutindo, querendo provar o ponto delas, mas elas nunca se questionam. Elas nunca se questionam. E se elas não se questionam, elas não se abrem a novas possibilidades. E aí elas vão sendo empurradas como se fosse na época que eu estava pegando lá a linha vermelha, muitas vezes fazer reunião no metrô, abre a porta e você não precisa nem se mexer, você vai Você é sozinho. carregado. O mundo faz isso com a gente, né? E refletir, cara, te faz chegar a respostas diferentes, né? E há Esse- respostas muito duras. Sim, né? Duras. Essa reflexão que você falou da faculdade é interessante, porque, cara, às vezes a pessoa paga 2, 3 mil reais num curso, mas não sabe quanto que essa profissão gera. Tipo, pô, sei lá, vou me terminar essa faculdade, será que eu vou ganhar pelo menos a mensalidade que eu paguei desse curso? E às vezes cara. não, tá ligado? E aí, acho que a terceira coisa que eu tiro aqui é o seguinte: você falou, eu conheci o marketing digital ali pelos norte-americanos, não é? No final das contas, você poderia ter conhecido pelos brasileiros, pelos norte-americanos, talvez daria para ter tido o mesmo resultado. Mas você demonstra o seguinte, que você está procurando coisas onde a maioria não está.
né? E se você procura coisa onde a maioria não está procurando, você tem referências diferentes e aí você se torna mais raro, mais escasso, mais diferente. Logo, você tem um valor diferente. Você não é tão parecido quanto os outros, né? E eu vejo que os empreendedores, eles, geralmente, os mais bem-sucedidos, eles são diferentes. Eles não são todo mundo parecido. As pessoas não se vestem iguais, pensam iguais, falam iguais. Eles têm sempre uma coisa diferente. E sempre que eu converso com um empreendedor que tem algum grande resultado, eu vejo que tem alguma característica que eu falo, nossa, isso aqui é diferente. Porque eles pensam diferente. E para você agir diferente, você tem que colocar referências diferentes na sua cabeça. Exato. Você procura coisas em lugares diferentes. Exato. E aí você teve muito resultado, pelo que eu entendi, no marketing digital. Sim. Né? E dentro do marketing digital, eu queria entender o seguinte, qual que é a sua especialidade dentro do marketing digital, digamos assim, ou dentro do marketing de uma forma geral? E o que você vende de uma forma mais específica dentro do marketing? Legal. Então, eu diria que, bom, não dá para ser bom em tudo. No digital nós temos várias vertentes, diversos cargos. Quando eu comecei, eu tive a obrigação de, para fazer o meu primeiro produto funcionar, ter que acabar tocando em praticamente todas as áreas existentes do digital. Então, eu fui do financeiro, a copywriter, a pessoa que editava o vídeo, uma aula, por exemplo. Acabei fazendo tudo isso. E depois eu fui identificando no que eu mais me considerava ser bom. E eu percebi que era em funis de vendas e branding, que envolve marketing e estratégias. É mais essa parte principal. Então, a definir a proposta de um produto, a entender e ser extremamente sensitivo ao público que está lá do outro lado, a separar o que eu acho do que possíveis 230 milhões de pessoas podem achar. Então, eu sempre tive um tato para esse tipo de coisa. O que eu vendo? Bom, depende muito dentro do digital para o quanto a pessoa me conhece. Quem talvez esteja me conhecendo agora pelo podcast vai imaginar que eu vendo lifestyle. Mas não, eu vendo produtos que são infoprodutos, né, melhor dizendo, para algumas pessoas já se situarem, completamente digitais, que não utilizam do uso da minha imagem e que eu posso fazer o que, inclusive, as pessoas acham que, nossa, é algo mirabolante, mas não, está em uma página do livro, eu trabalho 4 horas por semana, que eu já tinha lido há muito tempo atrás, e quando eu fui reler, eu falei, nossa, eu estou aplicando essa estratégia, ela estava em um parágrafo aqui somente desse livro, que é Private Label Rights. Então, eu licencio produtos de outras pessoas, trago para o Brasil, aplico técnicas de vendas e empacoto da forma que eu preferir, né? Coloco uma embalagem naquele produto, modelo o conteúdo daquele produto e faço as vendas. Há produtos também físicos nesse mercado, há poucos serviços e também há a parte onde o Thiago aparece online. Incentiva outras pessoas a terem um estilo de vida com pura liberdade. É basicamente isso. Eu acho que uma coisa interessante que você falou também, acho que é legal para a galera que está ouvindo aqui, é o seguinte, às vezes a gente, de repente, foi parar em um lugar e a gente acha que ele tem que seguir esse lugar, esse caminho para sempre. A gente acha que a gente não pode mudar. Né? Então, eu me formei numa universidade, comecei a trabalhar, é aqui. Agora eu só vou ir me aprimorando, ganhando experiência, aumentando meu salário. Né? E o Thiago Tem falou o teto seguinte... ali, né? E tem uma velocidade de crescimento que muitas vezes não vai te fazer chegar onde você quer chegar. Né? E muitas vezes vai te fazer trabalhar até o final da sua vida se você não tiver a sorte de cair num lugar que você tem pessoas que te ajudam e que ao mesmo tempo é meritocrático. Exato. Eu. Né? Basicamente. E aí, o que o Thiago falou? Ele falou, pô, eu testei várias coisas diferentes dentro do marketing até eu me encontrar. Diversas coisas. Então, o cara foi lá, ele editou vídeo, ele, sei lá, gravou, fez roteiro, fez não sei o que lá, até que chegou um momento que ele falou, putz, isso daqui eu gosto. Porque eu sou bom, né? O primeiro produto que eu literalmente peguei no marketing digital foi um produto de uma pessoa que era um especialista naquele assunto. E eu tinha ali os meus 17, ainda 18 anos. A pessoa era um empresário. E eu comecei a falar do marketing digital para essa pessoa e da possibilidade que o marketing tinha de fazer com que aquele conhecimento fosse disseminado em inúmeras cópias, né, diárias. Ela criou muito interesse e falou o seguinte, nossa, legal, você consegue lançar? Você consegue fazer? Eu ainda estava só nas primeiras impressões do que eu achava ser o marketing digital. Eu não tinha conhecimento praticamente nenhum, era tudo muito vago, mas eu disse sim. Eu só disse sim
porque eu sabia que se eu me comprometesse com aquela pessoa, que inclusive era um empresário da minha cidade, eu iria fazer acontecer. Então é aquela famosa expressão de colocar um tubarão no tanque. Foi aí que eu tive que fazer de tudo um pouco, ou seja, o chão de fábrica do marketing digital. Você vê que é muito louco isso, porque eu vejo que a diferença do empreendedor e do executivo está aí. O executivo, ele gerencia o que já existe, né? O empreendedor, ele cria depois que ele vende, né? Então, são coisas diferentes. O jeito de pensar é diferente. E, às vezes, eu vejo uma desconexão entre empreendedores e executivos discutindo, e eu vejo isso na pele, onde a gente não se entende, porque a lógica é outra, mas, na verdade, deve entender o papel de cada um. O executivo, muitas vezes, não tem essa lógica, essa agressividade, essa coragem, essa rebeldia que o empreendedor tem. É por isso que eles estão em posições diferentes. Não são melhores, são só diferentes. Por exemplo, eu sou um empreendedor também, mas eu tenho muita dificuldade em ser um executivo. A turma que sabe, para mim, a burocracia, essa complexidade, para mim, é um trabalho que me dói um pouco a alma, né, Não, cara? E você é um cara prático, você é um cara rápido, você é um cara que você não enxerga as barreiras que o executivo vai enxergar. Você fala assim, cara, só liga para esse cara, só faz assim. O cara fala, não, cara, não é assim que funciona. Nós precisamos marcar uma reunião para alinhar, alinhar tudo antes. Se liga, para você me ensinar a ser como você, eu tive que dar bronca pro meu time fazer uma coisa certa, que é pedir permissão para colocar fogo, tipo, numa sala. Não, calma aí, fogo numa sala, Kaique? Eu queria colocar. Você vai botar fogo numa sala, Kaique? Eu queria fazer um ads, aí a ideia era colocar um tambor, mas eu falei, não, vamos fazer, tá tudo bem. Aí pediram autorização pro bombeiro e eles negaram. Pô, Kaique, mas eu falei para não pedir autorização pro bombeiro? Eu falei, não pede autorização, ninguém vai descobrir. Qual é o risco de ter que ninguém vai descobrir. Mas é igual você perguntar pro jurídico. É a mesma coisa, jurídico. Não. Você tinha que ter perguntado pra um outro cara que você chegar pro jurídico e falar assim, jurídico, eu posso falar isso? Eu falo assim, cara, melhor. O jurídico só tem a perder. Qualquer coisa que você perguntar, ele só tem a perder. Não, porque se não acontecer nada, ele fala, proteger de um problema. Proteger de um problema. Se acontecer, tá ferrado. Eu fiquei com uma dúvida, como é que funciona esse negócio que a gente falou aqui do PLR, né? Que tá bastante gente falando Private disso. Label Rights. Rights, E aí, eu fiquei com dúvida de como que funciona isso realmente na prática. Vamos supor lá, tem um curso... Vamos pegar eu queria exemplificar, assim, para entender na prática como é que funciona isso. Conta um exemplo com números. Tá, nós temos, por exemplo, diversos especialistas e pessoas que têm uma propriedade intelectual e resolvem vender isso. Mas dá um exemplo, assim. Se você quisesse pegar, sei lá, do primo aqui, fazer um PLR daria para fazer isso? Sim, óbvio. Dá? Então, vamos botar a galera para vender um produto nosso? Claro. Que não seja através de um programa normal de afiliados? Existe uma diferença entre isso? Existe uma diferença, né? O afiliado ele vai pegar um produto pronto de uma plataforma, ganhar um link ali de divulgação e ganhar uma comissão em cima daquilo. Tá. Quando a gente fala de Private Label Rights, eu compro o seu produto, me torno produtor e ganho 100% dos royalties. Entendi. Okay? Você compra. E o autor ganha um fixo, por assim dizer, que você comprou o direito intelectual dele. Diversas formas. Geralmente, esses produtos são oferecidos em um único pagamento. Entendi. Mas como funciona o mercado secundário disso? Por exemplo, justificaria um Thiago montar um produto para que eu vendesse para alguém vender? Não. Ou não valeria a pena? Não. É mais para quem talvez não conquistou a sua distribuição. Exato. Então, essa modalidade é muito para pessoas que não querem aparecer, não têm uma habilidade única, elas não querem fazer o que nós chamamos de uma coprodução. Então, isso se encaixa mais nesse modo. Quando eu tive o insight para fazer o primeiro PLR, a única coisa que eu queria na minha empresa era fluxo de caixa. Eu quero aumentar o fluxo de caixa para que eu possa cobrir uma certa folha de pagamentos para trabalhar outros produtos. Entendi. Então, acabou dando mais certo do que eu imaginei. Mas quando você vai fazer PLR, você diz que é você produzir esse produto para você vender para alguém que vai distribuí-lo, ou é você comprar produtos de outros produtores para você distribuir? É a segunda opção. É a segunda opção. Exato. Então é você montar um acervo de produtos onde você vai comprando isso daqui, ou seja, você tem um mercado primário, você compra tudo isso, você traz aqui para o seu portfólio de produtos, e aí você cria um fluxo onde você começa a distribuir isso daqui para as suas audiências respectivas. Exato, exatamente. E aí você já não tem mais custo fixo, porque agora o produto é seu. Exato. Tá. O que muita gente erroneamente pensa sobre o PLR é que essa sigla é sinônimo de dinheiro. Não, essa sigla não tem nada a ver com isso. É só um método para você conseguir colocar as mãos em um produto de uma maneira mais fácil, mais rápida. Digamos assim, já está pronto, tem alguém dizendo, ok, eu sou especialista nisso, eu posso te vender esse material por esse pagamento ou por esse acordo. E daí,
A próxima coisa que ela tem que se preocupar em fazer com maestria é aplicar as técnicas corretas naquele produto para que ele possa vender. Porque ele não vem com as técnicas. Você só ganha puramente o conteúdo. Eu não sei se eu tô errado aqui, mas algumas editoras fazem isso com algumas metodologias de algumas pessoas, né? Sim. Eles compram os direitos e escrevem um livro em cima. No mundo da música. Quanto que você já parte. pagou, assim, cara, por um PLR. PLR, assim, por um produto que você licenciou, cara? De 5 a 100 dólares. 100 Caraca, dólares? é baratíssimo 100 dólares. isso. Tirando, vou comprar, vamos Não, mas comprar quem de que vai bacia vender aí, isso? cara. Vamos comprar de 20. bacia. 5 a Não, mas 100 quem que vai dólares. vender isso? Os materiais geralmente são muito compilados, depende muito do conteúdo. Existem várias formas de você fazer PLR. Às vezes Vamos pode ser lá. um artigo. Quais são os de... Exato. Quais são os de 5 a 100 dólares? São os PLRs de artigos... 5 dólares? um 5 artigo, dólares. você pensa em artigo científico que você transforma em metodologia e Exato. é seu. Se você pega aquele conteúdo, trabalha, modela, lapida, a fim de colocá-lo também à frente de outro especialista que vai poder te comprovar que aquele material realmente funciona, quando você o empacota, você coloca o ticket que você quiser. Muitas pessoas já questionaram, né, qual é a diferença de um café para um copo normal para um outro café num copo do Starbucks. É o branding, é o envelopamento do produto. Por exemplo, eu já percebi, não sei se vocês passaram por essa experiência, que ao comprar alguns cursos, até mesmo norte-americanos, eu pagava cerca de 900 dólares num conteúdo, É o branding 2 mil diferente. dólares num conteúdo, enquanto esse conteúdo está ali na livraria a R$19,90. Sim. É igual palestrante internacional, né? Falando em café, a gente podia um cafezinho aí, né, turma? Eu aceito. Agora, cara, então... não, esse negócio é muito louco mesmo, porque eu vi um vídeo hoje de um amigo e ele mostrou 2 copos de vidro. Sabe aquele copo bem padrão de vidro? Ele falou, por que esse copo aqui é, sei lá, R$5 e esse daqui é 50? Um copo de requeijão ali? você disse? Quase um copo de requeijão. Tá. Ele falou, por que esse daqui é R$5 e esse daqui é R$50? Isso é a mesma coisa. Ele falou, porque esse daqui tem o logo do Santos. Produto licenciado, entendeu? É a mesma coisa, só que tem um branding diferente que vem atrelado com toda aquela carga do Sim. torcedor. Eu fico imaginando eu, quando eu compro as coisas do Zelda, que também é uma loucura. Que, aliás, Kaique, depois vamos falar sobre isso. Quebrou a Nossa, espadinha férias. cara, do Zelda. Ontem o Sério? primo ficou bravo, tá? Com essa parada. Mas quem quebrou? A gente podemos quebrar esse raciocínio aqui muito rápido pra falar sobre isso? Eu não vi esse negócio. O primo colocou na agenda, pelo que eu entendi, eu posso estar inventando a fake news. Tá. O primo colocou na agenda dele uma Nossa. semana de férias porque vai Sim. sair o jogo do Zelda. Não, Sim. mas eu coloquei a única semana de férias da minha vida. Não, eu sei, É. eu sei disso. E aí a com galera, 6 meses de eu antecedência. não sei o que aconteceu, tomaram controle da agenda dele. Tomaram, alguém algemou ele, pegou o Tomaram celular dele. controle e marcaram compromissos todos os dias durante as férias do Zelda. Nossa. Eu não sei o que eu fazer, porque saiu o trailer novo do Mas que Zelda compromisso ontem é esse? e eu não consigo, eu não vou conseguir trabalhar. Cara, o único momento da minha vida que eu pedi um tempo foi na semana do Zelda. Ele Eu pedi ficou uma bravo. semana. Não. Eu botei, cara, um compromisso chamado Zeldaratona no dia de lançamento do Aí o Zelda. cara olha isso assim e fala, gravar ads. É que os caras veem. Ô, Fink, você passa por isso. Eu queria saber, assim, Passo. a minha agenda é assim, ó. O pessoal olha um espaço vazio, eles fazem, nossa, um espaço vazio, vamos preencher. Exato. Faz isso. É. Como você cuida da sua agenda? Ontem eu até mandei Eu uma, não uma cuido da minha mensagem agenda, fofa essa é a pro Thiago. questão. Quem cuida da minha agenda são outras pessoas. Caraca, não é possível. Sabe que, ó, tem 2 cursos que, 2 PLRs, fica a dica aqui, que queriam mudar a vida. Como controlar sua Não, agenda. primeiro assim, ó, como administrar a agenda. Ponto, isso aqui é animal. É incrível, tem valor, eu Sim. compraria. Tem valor mesmo. É, Tem O pessoal, valor. acha que é simples, cara, mas quando você começa a ter Porque você muita pode, tipo coisa... assim, cara, ter aquele negócio de, cara, reunião marcar só à tarde, aí de manhã ter a produtividade. lógica, Tem mas lógica. E aí você dá aquela Logística. empiriquitada. Aquela empiriquitada de marketing digital, né? Sim, Não, sim. tem o método CP32PQO. É isso, Que cara. assim você, Exato. tipo, trabalha, sei lá, consegue trabalhar 40 horas Se a é home menos, office, né? não sei o que lá, se o perfil dele é Você dominante. trabalha 40 horas a menos e 20 horas mais Não, de vamos produtividade. E a outra coisa, que é um curso sem sacanagem, é um PLR que ia explodir. cara. Pega aí, gente, pega a dica, hein? Eu não tô zoando, então eu vou falar de verdade. Tá tá? bom, tá bom. Eu descobri que eu não sei tomar banho. Como assim? Como assim? Eu não sei tomar banho. Porque eu tava conversando ontem. Não, você sacanagem. tá morrendo Não, sério. no bastidor. Cara, Não, sério, você quer aí sacanagem? depois eu faço os cortes, os caras ficam bravos, né? Mas Não, eu mas vou ter que fazer não um sabe corte tomar disso. banho. Eu não sei tomar banho. E vocês também não sabem, não. Tá bom. Que história é essa, Eu passo a cara? mão Me vem no colocar corpo. nessa sacola, não, Eu passo cara. a mão no corpo. Tô te falando que eu não sei. Só que eu descobri com 32 anos que eu não sei tomar banho. Não, conta essa história direito. Mas Eu como cheguei que lá. seria esse PLR? Aprenda a tomar banho? Aprenda a tomar banho. Mas calma, dá pra fazer um monte de pitch em cima disso. Eu fui lá no... Qual que é o moço que cuida da pele? O dermatologista. Dermatologista. Foi um dermatologista top. Ah, lá você do foi até outro Ciro, estado, no Rio de então. Janeiro, lá, cuida da Maíra e tal. Eu comecei a conversar com ele.
Aí eu falei, cara, tô com umas bolinhas aqui, cara. Aí eu falei, então, sabe o que é isso? Você passa muito sabonete aqui? Eu falei, passo todo dia. Ele falou, acho que você tava fazendo errado. Então eu falei, não, peraí. Qualquer coisa que você falasse aí, Como o cara assim? ia fazer esse Como assim eu tô fazendo isso errado? Ele falou, porque essas bolinhas que dá assim dessa cor é porque você tá passando sabonete todo dia. E não é pra lavar aí todo dia. Eu falei, Como assim, Como né? é É para todo dia? lavar aqui ele todo falou, dia? não. Ele falou, a gente tem uma camada na nossa pele que dá proteção. Essa camada que dá proteção, se você botar água quente, você paga sabonete, você tira essa proteção. Então você não deve fazer isso todo dia. Então você só deve lavar as partes íntimas todos os dias, a não ser que você tenha feito algo que Uma te atividade sujou física. para você limpar. Se não é só a parte íntima. Quando eu fiz, eu falei, cara, eu não acredito que eu aprendi a tomar banho hoje. Ou seja, nenhum de vocês vai tomar banho também. não, você tem razão, você toma Isso banho. aí é Você toma banho, não. falácia, isso aí é falácia. Aí eu falei, meu, mas você faz tem sentido, Aí isso que é o começou a problema, falar várias faz coisas complexas sentido. depois. Faz sentido. Aí ele falou várias outras coisas. Eu falei, bicho, eu queria um curso, infoproduto ensinando a tomar banho, R$79, você vai ficar bilionário, porque o Brasil inteiro vai ter que comprar. Exato. E a questão não é só essa também, há outro ponto importante. Porque quando você adquire um PLR, ou quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas começam a imaginar as coisas que elas podem vender e vão pesquisar, elas veem assuntos que parecem muito subnichados, como esse, por exemplo. Aprenda a cortar custos em casa, ensine seu filho a ler, Como dormir pilotar melhor. um drone, como dormir melhor, Isso aí Quando eu dormir queria. melhor, eu compraria. rituais matinais, não interessa. A pessoa acha que aquele conteúdo já está disponível na internet. De fato, ele está. E gratuito. Por que as pessoas compram, então, o que já está disponível Não tá gratuitamente? organizado. Porque elas compram organização. É, isso aí. É igual, tipo, o nosso YouTube é excelente. A gente posta conteúdo diário, mas aqui não tá numa jornada de começo, meio, fim, assim, pro cara começar. não e dá, se- né? Se você for, por exemplo, tentar pesquisar isso no YouTube, você vai encontrar diversas coisas sobre como que eu posso tomar banho direito. Só que o melhor vídeo tem 20 views e você nunca vai achar. Exato. É isso mesmo. Exato. né? Isso acontece pra caramba. Às vezes eu vou nos, tipo, sei lá, ou os mais recentes, eu tento achar o meio do YouTube, assim, ó. Porque o mais visto sempre é o mais sensacionalista e nem sempre que vai resolver esse problema. Às vezes Eu tenho é um, algumas estratégias. às vezes é um videozinho ruinzinho que o cara gravou lá, que o cara tem um conhecimento muito grande. Fala assim, caramba, era isso que eu tava procurando. Era Eu esse tenho assunto. só o how to. Comigo é tudo em inglês. Eu não pesquiso nada em português. How to, exatamente. How to, tudo em inglês. Boa dica. né? Exatamente. Cara, isso daí tem muito diferencial, porque até a gente tinha que até voltar a se dedicar, como a gente sempre se dedicou, Sim. Kaique, porque o que a gente sempre fazia? A gente sempre fazia benchmark em outros países mesmo. Porque Verdade. aqui no Brasil, a gente devorava o comprimiu canal que a gente americano. geralmente foi precursor na nossa área. Então, tudo que a gente trazia e dava certo, aí depois todo mundo de finanças copiava. E aí, o que a gente faz? A gente pesquisa em outros países, vê conteúdos que deram certo em outros lugares, a gente traz para cá e dá certo, porque o algoritmo já foi validado lá de alguma forma. Exato. Né? Então não é só a palavra-chave, é o como isso daqui bate Sim. na psique de quem está pesquisando por um tema parecido, né? Exato. Só que, cara, o PLR, assim, ele seria qualquer formato de conteúdo, certo? Desde artigo até vídeo. Exato. Artigo, vídeo, audiobook, PDF. Aham. Se você coloca mais energia no empacotamento, o ticket sobe Sim. para facilitar a absorção da pessoa. Então, uma coisa é eu entregar algum e-book, que a pessoa vai ter que ler, etc. Outra coisa é eu entregar em videoaula, sabe? Eu acrescento mais valor àquele Sim. conteúdo. Existe um marketplace de PLRs? Existem vários, mas o melhor que eu gosto, o mais apropriado, se chama google.com. Google.com. É o melhor, cara. Mas aí, como que eu compro algo lá? Eu pesquiso algo que eu gostei, entro em contato com o autor? Tem um termo específico. Você pesquisa PLR, Course, About Something. Aham. Então, você vai colocar o nome daquele nicho específico Tá. e aí você vai encontrar diversos sites. Por que eu não recomendo um site específico? Porque tem zilhões de sites vendendo inúmeros PLRs. Artigos. Mas não tem umas pilantragens no meio, assim? Bastante. É por isso que você tem que comprar, tomar vergonha na cara, pagar uns $5, que é caríssimo, Nossa. para observar o conteúdo. Cara, não é E- possível. Os caras devem estar fazendo tudo com chat GPT isso daí hoje em dia. Exato. Cacete, $5, cara. $5. Cincão, né? E Deve você ser pega uns uns cara de conteúdos 15 a anos, $5, como eu vou te dar exemplos. Eu já comprei um e-book a $9,90, $9,90, e eu o vendi com todo o envelopamento, uma lapidação do conteúdo, por R$147. Inúmeras cópias todo santo dia. Qual que seria esse processo de envelopamento na sua concepção para trazer valor para o produto? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é validar aquele conteúdo. Quando eu não consigo ter uma clareza sobre se aquilo vai funcionar de fato ou não, eu procuro
pesquisar todo aquele conteúdo, todas aquelas afirmações, pesquisar artigos que estão comprovando aquilo, e se ele estiver de forma incompleta, digamos assim, eu compro um segundo PLR sobre o mesmo tema. E junto, eu faço uma mistura de duas coisas. Ah, você compra vários Temas. PLRs e aí, Exato. cara, vira um pack ali. Exato. Só que depois eu tenho que ter a capacidade para juntá-los de uma forma específica. Aí entra o bom designer, que faz aquele layout bonito, gráfico bonito, aí Exato. filma, aí Mas eu fala. gosto muito de transformar também esses PLRs em audiobooks ou videoaulas. Qual inteligência artificial você usa hoje, ferramenta Tá tudo pra bem, você? Gui, pode entrar. Utilizo. É. Uhum. Porque, cara, hoje ficou... Bicho, eu gravei um vídeo, sem sacanagem, eu vou mostrar pra vocês depois aqui. Eu gravei um vídeo em português, apertei um botão, aí ele pegou a minha voz e me dublou em inglês. O vídeo ficou em inglês com a minha voz. Sabe o que eu tava pensando esses dias? Caraca. Que dubladores... Tem o dublador que a gente... Eu acho que você vai dar uma guerra forte, cara. Dubladores Vai que ser já tipo faleceram, Uber eles versus podem táxi. continuar ganhando dinheiro Café com isso, a Finch. família. Obrigado. Que o quê? Dubladores muito famosos que já faleceram, tipo aquele do Wolverine, o Ah, Isaac. o Royalties, que fez. Nossa, né? A família pode continuar ganhando dinheiro com isso, por exemplo, assim, e levando o legado do cara pra frente com a inteligência Só que artificial. aí chega alguém aqui, cara, e muda um detalhezinho ali no algoritmo da timbre voz dele da pra voz ficar dele, né? parecido, mas diferente, e fala, não é a voz dele. Sei que pro outro lado também, aí mas aí ferrou. você não pode usar o branding também, é a voz do cara tal, né? Aí Exato, ferrou, exato. Vocês aqui. Agora, cara, Eu queria, só pra... Vamos voltar nessa aqui. Eu queria voltar no Copo do Santos, lá que a gente deu toda essa volta. Que Ok. eu acho que a gente tinha que ir pra essa questão do branding aí, cara. Do branding, né? O Lucão é o cara que defende o branding a qualquer custo. Eu sou um cara que eu tô estudando cada vez mais sobre isso. E, teve até no episódio do podcast Os Sócios, eles fizeram lá um episódio de branding, eles trouxeram o Bender, que já veio aqui também, lá atrás. Cara, o Lucão O cara muito queria mencionando casaca, né? Não, deixa eu falar um negócio. podcast. Muito queria o casaca, Bender, Lucão. cara, ele Não, falou um Bender é negócio... excelente, eu tô falando do bem, tô falando dos sócios. Abriu os sócios e o Peninho perguntou pra ele, cara, o que é branding? Aí ele falou, aí o Bender respondeu assim, ó, cara, é diminuir esforço de venda, é diminuir CAC, Concordo. entendeu? Cara, legal, hein? Legal isso, né? E aí, por que esse negócio do Copo do Santos aí eu lembrei? Porque realmente, cara, você precisa, cara, por que eu preciso comprar esse copo? Não sei o que lá, o outro você não precisa defender, é o Copo do Santos, pô. Tá ligado? Você não precisa ter nenhum argumento em cima disso. Isso é verdade. Você já conhece o Santos, já conhece a história, tem títulos, tem não sei o que lá. Então tem toda uma carga emocional ali, né? E aí, pensando nisso, o Finch é um cara que você tem um branding. É. Desde como você se veste, como você fala, como você posta nas suas redes sociais. Como que você foi construindo essa parada, cara? Essa imagem, esse branding, isso que você quer passar, cara, pra galera. E como que isso te ajudou? Ou se não ajudou? Sim, ajudou bastante. Eu acabei aprendendo comigo mesmo muitas coisas sobre branding por conta própria, ali conforme eu fui começando a aparecer online. Mas, de certo modo, eu já sabia e tinha uma intuição para algumas coisas que eu via outras pessoas fazendo e que eu não julgava as mais corretas, como, por exemplo, nossa, eu vou começar agora no mercado de marketing digital porque eu recebi uma pergunta aqui no meu direct de alguém me perguntando se eu tenho um curso ou se eu posso fazer tal coisa, etc. Eu preferi, a nível de uma decisão estratégica de branding, fazer grana, literalmente, no digital por anos para aparecer pela primeira vez oferecendo algo. Porque hoje, com a barreira de entrada muito baixa, você vê muito o contrário acontecendo. Sim. Então, a pessoa está ali, ela tem um mínimo de resultado, ela expõe aquilo online e chove de perguntas como você dá uma mentoria, você dá um curso. E eu já vendo aquilo acontecer na minha adolescência, falei, não, eu vou trabalhar, eu vou conseguir resultados para um dia me sentir confortável e extremamente confiante para entrar de frente para uma câmera, para começar a falar sobre aquilo que eu aprendi, de fato. Então, o tempo por si só já é algo bem específico. Outra coisa, nome. Vocês estão familiarizados com isso? Eu já sabia lá atrás que eu tinha que fazer um ajuste no meu nome. Então, ele tem vários sobrenomes, eu poderia escolher vários, as pessoas conhecem como Finch. Quando as pessoas vêm me perguntar... Mas Finch é seu sobrenome? Não. Meu Deus. O cara é um Cortamos, artista. Dudu. O diretor de branding está ali, olhando todo para vocês. Qual que é o seu nome, cara? Tiago Henrique Pinto Fonseca.
Realmente Thiago nome de Henrique pobre, Pinto não ia dar Fonseca. certo. Realmente não ia dar certo. Realmente não ia dar certo. Cara, quer saber uma história engraçada? Eu tinha participado de alguns eventos de marketing digital, bem no meu início. E daí, cara, pensando nessa época já de adquirir conhecimento, levar aquilo para casa, aplicar, para um dia aparecer ou vender alguma coisa, que eu tinha esse objetivo, eu já estava pensando no seguinte, cara, mas espera aí, como as pessoas vão me reconhecer? A primeira coisa é o nome. O Thiago Henrique não vai colar. O Thiago Fonseca, muito menos. Thiago Henrique é jogador de, sei lá, Não nome dá. de jogador de Thiago Série Pinto B. nem Eu fala, recebi uma vez uma ligação de um cara maluco dizendo o seguinte, porra, abre o portão da minha casa aqui, ô Thiago Fonseca. Falei, que Thiago Fonseca, cara? Como assim? Era o Thiago Fonseca. Ah, que tem o Thiago Fonseca, é verdade. E eu já pensei, já não posso, sacou? Entendi. Não dá para ser o Thiago Fonseca. Não dá. Então, alguém hoje consegue ser Thiago Finch? Não. Ah, é difícil, hein? Hoje Não dá, né? Não dá. Então, essa é uma ideia. Agora, sobre o branding, eu só toquei em 2 pontos Mas aqui. peraí, Não, cara, pera, como calma. que você Mas você escolheu? Como você chegou nesse naming? Caramba, Dudu, vamos ter que cortar essa parte? Como que você criou o naming dessa parada, cara? Não, eu quero saber se é registrado também esse nome. Tipo, trocou no documento? Sim. Não, a gente não tinha tempo mais para fazer essa troca, né? Vai até determinada idade ali. Sim. Não dá para fazer. Só que Mas não dá pra é- cortar, não. A gente tá ao vivo, viu? Ah, é? É, para 80 países aqui. 80 países. O microfone. O que... Eu fiquei pesquisando alguns nomes na época e eu sempre gostei muito do filme Sem Limites. Limitless. Qual filme? Sem Limites. Nossa, Aquele da pílula O lá? NZT. É, da pílula. É. O NZT. Pra quem Aquilo lá é conhece. um Venvance, né? Fala a verdade. É um Venvance aquilo, né? É uma infância melhor, né? Eu queria aquilo lá. Não tem como. E daí, alguns anos depois, esse filme saiu em 2011, tá? Alguns anos depois, eles fizeram um seriado, Limitless TV Show. Não sabia disso. Tiveram pouquíssimas... mesmo? É mesmo? É Você bom não isso viu? daí? Eu não vi, Não não. tão bom quanto o filme, na minha opinião. mas eu não vou ter vi, que assistir mas Mas isso o daí, Bradley cara. Cooper, que é o ator principal, ele aparece, o Red Moore, né? O nome fictício no filme, ele aparece de vez em quando nos episódios. Ah, legal isso aí. Isso é legal. E ele tem um pupilo. É um cara que ele está o tempo todo ali auxiliando. O nome desse cara é Brian Finch. Eu só gostei do nome e peguei. Brian Finch. Maravilha. Ou seja, Muito bom, isso daí então é mais uma coisa do empreendedor, né? Ele tá tão disposto a dar certo que ele tá disposto a mudar qualquer coisa, inclusive o nome. Inclusive o nome. Exato. O cara tá disposto a mudar inclusive o nome. O nome é muito Tem gente que não é importante. capaz de acordar meia hora mais cedo. Isso é Exato. verdade. O cara muda o nome e eu não vou conseguir acordar meia hora mais cedo. Exato. Não é possível, A cara. gente tem essa objeção. Caraca. Por exemplo, o Primo Rico é um negócio muito forte. É um nome muito forte. Então, mas aí que entra uma coisa muito interessante. Eu já sei do que você vai falar. Será? Agora eu fiquei me senti pressionado. Não, agora fala. Porque se eu não falar o que ele acha que eu vou falar, Ele vai falar outra eu vou coisa, desapontá-lo. Não, fala primeiro. É. Não, é que eu ia falar que assim, ó, você falou, dá pra alguém ser Thiago Finch? Não dá. Mas dá pra alguém ser alguma coisa Finch. E isso aqui vai chamar atenção. Claro. Porque a gente tem uma pessoa aqui na internet que chama Primo Pobre. É um cara super gente boa, já gravamos Sim. junto aqui e tal. Sim. Só que o algoritmo sempre ajudou muito também ele pelo fato de ter uma associação com o primo rico e primo pobre, né? Então são coisas muito parecidas, né? Remete a algo. Então se alguém hoje entrar no digital alguma coisa Finch, vai remeter automaticamente a você que estava aqui antes, Exato. que construiu o seu brand, sua imagem e tal. Então é capaz que o algoritmo acabe de alguma forma. Quando alguém for escrever Finch, vai aparecer sempre vocês ali. Sim. Né? Então isso daqui é possível, Não, né? isso é- Mas, cara, você muito ia bom. falar alguma coisa que eu acho que não era isso. Mas o que você ia falar? Bom, quando você constrói a sua marca em cima de um nome, pessoa física, você, se for pensar no futuro a nível de valuation, vai ter algum problema. Você já tem que saber começar a separar algumas coisas, assim como eu já comecei a fazer. Tá, perfeito. Mas eu entendi que para chegar no nível de valuation, né, que eu esperaria ter ao longo dos anos, eu teria que ter a propulsão inicial do branding da minha própria marca. Desassociando o seu rosto. Exato. Sim, perfeito. Exato. Então, isso foi bem importante. Agora, sobre o branding de modo geral, eu sempre tive um tato para esse tipo de coisa. Então, hoje, para as pessoas que já viram anúncios e coisas na internet, todos os materiais cinematográficos, etc., em boa parte deles ali, eu diria que em 98%, eu estou atrás, literalmente, com o processo de criatividade, né, de lapidação do conteúdo. Por quê? Porque lá atrás, antes de conhecer o digital, eu tinha um sonho de ser ator de Hollywood. Eu não queria começar como ator brasileiro.
E eu vi que eu teria que ir para Juilliard, estudar teatro, fazer algo do tipo. E como um garoto ia conseguir fazer isso? Isso é impossível naquela época. Quando eu pude perceber que no digital eu poderia criar alguns materiais e conteúdos fazendo com que aquilo fosse, sim, o meu filme, isso me motivou bastante. Me deu mais energia. Era algo que eu já gostava. Né? Sempre gostei de assistir filmes, sempre gostei de pensar em como era dirigir, não só atuar, um filme, um set de gravações. E daí eu acabei combinando algo que o digital ainda não fazia. Que é o quê? Bom, vamos pensar de uma forma mais sentimental nas coisas. Vamos excluir um pouco o racional. Quando você hoje entra no digital e aprende sobre copywriting, que é a arte de persuasão e escrita, o que você vai muito perceber é que há modelos padrões para determinadas cartas de vendas, para determinados fins. Então, se eu quero, por exemplo, vender um produto X, você já vai encontrar um copywriter que vai te ensinar os melhores gatilhos para, enfim, acabar fazendo você mesmo esse processo depois. Ele está te ensinando a utilizar meramente palavras. O que essas palavras têm o objetivo de fazer é de retirar algum sentimento das pessoas. Ao pensar nos filmes, você percebe que eles conseguem também te tirar sentimentos muito fortes sem dizer uma única palavra. Eu inverti o copywriting verbal para o copywriting visual, que é muito forte. Legal. Até então, muitas pessoas não pensavam desse modo, ou pelo menos não no digital. Então, ao invés de, eu entrar de frente para uma câmera e tentar te provar de inúmeras formas algo que eu faço, sou, com palavras, eu te mostro as imagens. Eu te faço entrar naquilo com os áudios. Eu faço você ter a emoção que eu sinto ao tentar, se eu estivesse tentando descrever aquilo com palavras. Então, acabou funcionando muito bem essa parte também. Cara, a gente aqui no Grupo Primo, a gente sempre valorizou também, de alguma forma, essa estética, esse visual, né? Porque quando a gente lançou, por exemplo, a Finclass, cara, a gente fez um negócio que assim, no nosso evento nunca tinha sido feito, o evento, as aulas. Pô, a gente chegou a gastar R$1 milhão para gravar uma aula em Los Angeles, uma aula. Aí a gente gastou muita grana, né, Caio? Nossa. Sabe que no nosso primeiro ano a gente deve ter gasto uns 20 milhões em produção. Foi 20 milhões de produção. Cara, foi uma coisa, deve ter sido por aí. Aí Era R$1,5 milhão por mês. Cara, era uma coisa muito bizarra. Então a gente sempre valorizou isso aqui. Só que você fez isso daqui numa outra perspectiva. Você levou muito para o lado, eu não sei se seria correto, mas para o lado mais lifestyle da coisa, talvez, né? Porque sempre que eu vejo alguma coisa sua, com um grau de produção bem alto, eu geralmente vejo, viagem, Ficção científica. carro, Ficção científica não, mulheres. ficção. Mas aí tem eu um vejo ponto meio que importante. esses desejos humanos, até mais masculinos, muitas vezes eu vejo. Assim. Exato. Você tem uma intencionalidade nisso? Depende do que talvez você possa ditar assim por intencionalidade. O que eu já percebi é que para fazer o que eu faço da maneira que eu faço, melhor, da maneira que eu exponho, eu acabei tendo um certo tipo de sorte. Vou explicar por quê. Porque eu sou aquele cara. Várias pessoas tentam ser aquele cara e não conseguem ser aquele cara. Então, o que eu estou querendo dizer? Bom, quando eu conheci o digital, eu fui atraído pela grande headline, que todas as pessoas também são atraídas por, como viaje o mundo e faça o que você quiser e etc. Mas eu já tinha o sonho de viajar. Eu já queria fazer, eu queria ter essa liberdade de poder estar onde eu quiser, na hora que eu quisesse, de ver ali uma renda recorrente, independente do lugar que eu tivesse, e experimentando a vida desse modo. Há inúmeras outras coisas que, se nós fôssemos pensar que, para nível de branding, eu poderia fazer para incentivar mais o lifestyle, puxar mais as emoções das pessoas, que eu não faço porque não é do meu perfil. Então, você pode dizer, por exemplo, cara, para uma estratégia de vendas, para um vídeo, se você colocar isso, você vai vender 10 milhões a mais. Eu não vou colocar. Porque ali você está vendo o meu perfil, literalmente. E é muito foda isso, né? Porque hoje, quando a galera conhece assim, o digital Finch, ali pelo Instagram, elas
visualizam mais somente o lifestyle. É intencional. É intencional. Eu acho que tem um negócio Faz que... parte do branding nesse sentido. Tá. eu acho que tem um negócio que no mercado de marketing digital você virou até um sinônimo desse estilo de abordagem, né? Quando a galera Estilo vai falar fint, de uma né? coisa mais... eu vou usar a palavra aqui que eu acho que não é uma coisa que ostenta mais, que Exato. mostra mais, você fala assim, cara, isso aí é meio fint, né? Isso aí a galera sempre... Como que você vê manda isso, pra Fint? isso, né? Porque tem várias conotações a ostentação. conotações. Né? Assim, como que você enxerga quando, por exemplo, as pessoas falam, o Fint faz ostentação, por exemplo? Eu não vejo literalmente como ostentação. Quando me falam isso, eu imagino muito aqueles clipes de hip hop, sabe? Pô, olha aqui o tal Anéis de coisa. Ouro. Land de Rover. Mas Cara, tudo que você faz nos seus vídeos tem num clipe também. Exato. Tem uma mas similaridade. Dubai. Mas é uma coisa assim... É verdade, Dubai, carro, grana. Mas é uma Fint coisa... tá Eu, eu, sempre eu em tenho uma, Dubai. eu tenho uma série de Não, perguntas você sobre mora em curiosidade. Dubai, Fint? Fala a verdade pra Não, gente. eu não moro no Dubai. Eu acho que é um ótimo momento pro meu quadro, que é curiosidades aleatórias sobre o convidado. Lá vem. Essa daqui. Que é uma série de perguntas que eu fiz uma pesquisa rápida pelo escritório e internet que eu sei que as pessoas querem saber. Lembrando que eu não participei disso. Só eu, Lembrando que, assim, só a eu única participei responsabilidade disso. é dele. É a minha Não, é o responsabilidade. Primocast não se responsabiliza Mas antes de por você nada. perguntar, só para finalizar, eu não vejo literalmente com o teor da palavra ostentação, sabe? Vai por mim, se eu quisesse ostentar, eu seria muito mais chato, cara. Muito mais chato. Por exemplo, os carros que eu tenho na minha garagem eu uso, o meu computador dos sonhos eu uso, os meus 2 chuveiros eu uso, o meu closet inteiro de roupas eu uso, eu não tenho bermuda, cara. Porque eu sou esse cara. Então, assim, você não vai ver, por exemplo, ao chegar na casa do Finch, ele fazendo um tremendo esforço para ostentar algo que ele não usa. Eu acho que a ostentação ela fica um pouco superficial quando a pessoa fala, beleza, tá, eu vou comprar isso aqui para poder mostrar para alguém. Então, deixa eu Exemplo. perguntar, você compra pra você ou você compra... Para mim, Pra você? 100% para mim. Isso é uma parada que motiva você. Exato, Porque motiva quando muito. você pode É. comprar e você compra pra você, Não é errado. beleza? Cara, Entendeu? Tem pessoas que já tentaram me oferecer carros para que eu faça um public post de algum modo, mas eu não gosto do carro, cara. Não é o meu gosto. As pessoas falam, por exemplo, pô, você devia conseguir um carro maior, um 4x4, etc. Eu gosto de carro esportivo, eu não quero. Não quero, não adianta. É o meu jeito, sabe? As roupas e etc. Então, vai muito disso. Infelizmente, acontece sim, eu acabar estando num certo nicho de pessoas que fazem isso pra cacete. E daí gera essa má interpretação. Você acha que pode ser de alguma forma perigoso, cara, passar essa imagem? Porque o cara, ele fica do outro lado, às vezes um pouco ansioso, angustiado para chegar onde você chegou e muita gente, enfim... Cara, você acha que isso pode ser perigoso de alguma forma, esse tipo de comunicação? Tipo, de aguçar, às vezes, um lado do cara ganancioso. Exatamente. Depende de como você faz. Por exemplo, o que eu já percebi é que, ao analisar exatamente o que você está pensando agora, eu perguntei para mim mesmo, por que é que eu entrei no digital? Uhum. Eu entrei no digital porque eu vi uma pessoa tendo um estilo de vida similar a esse. E eu digo muito para as pessoas, cara, por favor, não adotem um sonho de outra pessoa como o seu. Você não precisa de ter o mesmo carro, a mesma casa, o mesmo estilo de vida. Você pode fazer isso para atingir um determinado objetivo, por mais simples que ele seja. Porque a questão aqui do que vai acontecer quando você, por exemplo, adentrar em conteúdos meus, é que eu não vou te ensinar a viajar. Eu não vou te ensinar a comprar um carro, vou te ensinar a ganhar dinheiro. E com dinheiro você faz o que você quiser. Aquele é o meu estilo de vida, você cria o seu. E sim, muitas pessoas querem um estilo de vida similar a esse. Mas eu conheço muita gente que, por exemplo, nossa, se você, do dia para a noite, ali, colocasse 10 milhões na conta dela, ela não faria 1/10 do que eu faço. Porque não é do perfil. E está tudo bem. Então, eu faço questão de deixar isso muito claro para as pessoas. A comunicação do marketing, ela é, sim, propositalmente bem estruturada, para que você extinga algumas coisas das pessoas, mas, em contrapartida, também dê a realidade. Então, eu faço muito isso, esse equilíbrio das coisas com as pessoas. Outras pessoas, não. Certo. Simplesmente é só o lifestyle pelo lifestyle.
Tô ansioso, Kaique. O que você vai perguntar aí? Curiosidades Mas aleatórias você toma sobre cuidado, o convidado. hein, Kaique, por favor. Todas as perguntas aqui foram Não passadas deve ser no pior filtro de do que alguém. as boxes que eu já É. Filtro de alguém. Filtro de alguém. Qual foi a sua melhor viagem? Melhor viagem. Meu Deus, vai escalando isso, né? Dubai. Dubai. Onde você faz seu cabelo? Com o Robson. Robson. Salão. Você já alugou algum carro ou casa para gravar anúncio? Jamais. Quantos carros e casas você tem? Eu não tenho nenhuma casa, moro de aluguel e tenho 4 carros. Você tem jato ou helicóptero? Não. Você tem mais ou menos de 100 milhões? Cara, essa é foda de responder. Essa é foda. É que chamaram, Kaique, o cara Tá já não bom, sabe tá bom. mais Não, tudo Será bem. que antes de eu responder eu tiro meus pais lá da cidade que eles estão? Não, tudo bem, tudo bem. Quem cuida dos seus investimentos? Hoje porra. Hoje eu tenho uma empresa de corretagem que cuida disso, Entendi. mas eu não estou muito antenado nos meus investimentos. A gente tem que Pergunta conversar. quem vai cuidar dos investimentos dele. Quem vai cuidar dos seus Exato. investimentos? A gente tem Melhor. que conversar, Isso aí depois a gente fala. Não, Mas a gente pergunta bota esse pra ele. papo aí. Quem vai cuidar dos Quem vai cuidar dos investimentos seus investimentos? O primo rico. Olha Não, só. peraí que ele mexe Fechado. palmas agora, hein? Pelo amor de Deus, hein? CAC mas tem mais, calma aí, 0. mais. CAC Isso eu vou 0. ser Operação sincero. CAC 0. Nisso eu estou precisando de umas aulas. Mas a Uma gente pessoa vai resolver. Calma, mas aí a Não, gente aula resolve. não. Você não Tem precisa se preocupar com isso. 40 pessoas lá em cima, muito bem treinadas. É isso. O que mais? Você sabe quanto que custa uma passagem de ônibus em São Paulo? Não tenho a mínima ideia. É abrangente essa. Qual é a sua verdadeira voz? São perguntas que as pessoas fazem. Centro de São Paulo. Você tem harmonização facial? Não. Você já fumou pod? Já. Pra caralho, inclusive. Você já se apaixonou de verdade? Já. Quanto custa o seu look de hoje? Custa o quê? O look de hoje. Outfit. Outfit. 6 ou 7 mil Barato. Dólares né? ou reais? reais. Não Quantos- acredito. Não, Não acho acredito. que sim. Sim. Quantos filhos você tem? Quantos o quê? Filhos você tem? Mas que conversa é essa? Nenhum. Você acha que é possível alguém ficar milionário com a internet? Claro. Eu acho que é só. Não, tem um aqui, ó. É verdade que você queria ser o Ken brasileiro? No Não. filme da Barbie? Não, e é só isso. Ai, só. Kaique, E você faz- acaba agora o nosso Você faz a quadro. gente passar uma vergonha, né, cara? Mas foi umas boas. Cacetada, Foram boas, cara. foram boas, Kaique. Cara, Valeu. agora o que eu quero saber, assim, ó, esse último lançamento que você fez foi um lançamento, cara, fortíssimo. Sim. Eu lembro que Eu tenho... fiquei mega impactado No com os Kaique vídeos. ficou assim, eu nossa, ele tá falei, acontecendo tal. mandei link pra todo O Kaique mundo. ficava mandando no grupo, falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu falei, Kaique, Assiste. calma, relaxa. Assiste. E aí, eu lembro que assim, eu tenho eu vou chamar de uma espécie de um trauma. Porque tem uma vez... já deve imaginar, porque você tem trauma com o lançamento. Com certeza. Eu tenho trauma dos dois lados já no lançamento. Tá? Acho que eu sou traumatizado de tudo que é jeito, né? Já fiquei traumatizado de vender zero, já fiquei traumatizado de vender zero de novo. Mas eu tenho uma vez, a gente fez uma live no Instagram, a gente bateu 151 mil pessoas ao vivo, simultâneas. Lembra? No Instagram e tal, pau quebrando, foi animal. Aí a gente pegou e fez uma outra live de lançamento, que foi no dia do anúncio da Finclass. Cara, e aí começou a subir, a galera entrando ao vivo. Aí começou 110 mil, 120 mil, 130 mil, 140 mil, 150 mil. Falei, vamos bater nosso recorde. Cara, você acredita que a gente bateu 151 mil de novo? As duas maiores lives nossas deram o mesmo número, a gente nunca conseguiu romper essa barreira de 151 mil pessoas ao vivo. E você fez agora um lançamento que bateu um número astronômico de pessoas simultâneas ao vivo. Então eu queria saber o seguinte, eu queria que você contasse um pouquinho mais desse lançamento que você fez, um pouco da preparação dele, né, um pouco dessa audiência, tudo isso que aconteceu, né, como que você conseguiu botar tanta audiência lá, e, cara, e um pouco de qual que foi um pouco do resultado desse negócio, assim, para a gente poder aprender um pouquinho com o que você fez. Legal. Então, o modo com que eu faço esses lançamentos são bem peculiares, mesmo. Eu fujo um pouco do que o mercado tradicional faz em alguns aspectos e crio um espaçamento maior.
É uma das primeiras regras entre um lançamento e o outro. Para ter escassez e antecipação mesmo. Escassez, antecipação. E assim, eu nem me incomodo com a questão de time, pelo menos não para o meu produto, porque as pessoas sabem muito bem o que é Pepsi e o que é Coca-Cola. Então, quem compra Pepsi também compra Coca-Cola. Não faz diferença quando eu lanço. E fazer um espaçamento maior cria uma explosão, obviamente, maior. Nós tivemos muitos materiais cinematográficos, toda um storytelling criado com personagens que instigam o público a continuarem a assistir alguma coisa, que colocam as pessoas dentro de uma comunidade e não só dentro do lançamento. O lançamento ele começou há 2 anos atrás. É assim que eu enxergo. Há 2 anos atrás, quando eu saí do primeiro lançamento e comecei a fazer de novo os stories ou a postar os conteúdos, eu já estava começando o meu próximo lançamento. Então, por isso que o resultado é tão grande. Você ficou 2 anos antecipando esse lançamento. 2 anos. E o primeiro lançamento, que atingiu o recorde, alguns recordes também bem legais nesse mercado, ele teve 3 anos e meio de antecipação. Então, foi todo aquele tempo que eu falei para vocês no início da conversa que preferi esperar para não chegar simplesmente oferecendo alguma coisa sem muito... E o que você fez de número nesse primeiro aí? O primeiro foram 24 milhões, com R$123 mil investidos no Facebook Ads. E por que quando você comentou aqui sobre o branding, o que a pessoa disse, eu concordei e disse exato. Porque, sim, R$123 mil para um lançamento hoje é um valor irrisório, um faturamento desse tamanho. O que fez com que eu fosse no Facebook, por exemplo, e pagasse ali inicialmente 0,8 centavos no custo de uma lead, que qualquer outro produtor pagaria no mínimo R$9, R$10, foi branding. Então, o branding diminui para cacete o CAC. Isso acontece conforme eu faço meus lançamentos. Mas o interessante, Thiago, é que, assim, vou ser bem sincero, tá? O lançamento pelo lançamento e pelo faturamento em si só não é algo que me gera tanta motivação. É a inovação de mercado, é trazer novidades, é entregar algo com muita qualidade. Porque senão eu poderia tirar esses espaçamentos e talvez até faturar a mesma coisa, mas eu prefiro fazer algo muito mais bem trabalhado. Uma das outras peculiaridades, nós fazemos várias ações para diversos públicos diferentes e criamos todo um storytelling que somente as pessoas que estão dentro daquele universo, ou melhor, Finchverso, podem entender, e isso cria muito poder de tração. Hoje, por exemplo, por que é que eu não coloco no meu Instagram ou em qualquer rede social que eu faço marketing digital? Pelo menos no meu nicho eu prefiro atuar dessa forma. Porque no momento que eu fizer isso, eu vou imediatamente para uma pessoa nova que vai acabar me conhecendo naquele dia, para o mesmo balde onde ela já coloca todas as pessoas que fazem marketing digital na cabeça. Eu quero deixar a dúvida. Eu não quero postar antes e depois no meu Instagram. Eu não quero ficar o tempo todo postando conteúdo, faça isso ou faça aquilo. Então, é um diferencial do meu posicionamento, por exemplo. Eu instigo, ok, você quer saber mais? A realidade é essa, a oportunidade é essa. Estamos de acordo? Maravilha. Quando eu falo de realidade eis o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é conhecer o que o Thiago Finch, de 9 anos atrás, fazia. Você não vai pular esse caminho. Eu vou te dar, sim, alguns atalhos. Vou te dar informações que eu paguei para poder aprender. Mas do dia para a noite não vai acontecer. Estamos de acordo? Então, isso conciliado a todo esse storytelling é algo bem persuasivo. Outra coisa que eu faço muito é de entreter muito as pessoas. E não somente porque eu tenho esse objetivo de venda. Cara, eu gosto. É do meu perfil. Então, às vezes eu crio um personagem que não é o personagem do Thiago Finch nos stories, mas é o professor, por exemplo, que ele já entra caracterizado. Já é o Jack Finch, por exemplo. Se a edição quiser colocar o Jack Finch aí, inclusive, ele é bem engraçado. Isso gera para as pessoas, de diversos pontos de vista diferentes, um ponto atrativo.
Por exemplo, há pessoas que só me seguem pelo meu estilo de se vestir. Há pessoas que me seguem porque, hora ou outra, eu dou alguma dica de relacionamento. Há pessoas que me seguem porque... tem lá o Jack Finch no Instagram. Há pessoas que me seguem porque viram que eu tenho tal coisa, especificamente. São 12, 15 personalidades. O que a maioria das pessoas querem hoje é fazer o que eu faço. Quando elas, primeiro, criam uma empatia por aquele personagem que não é bem um personagem por si só são todas as minhas facetas em um único lugar, sem censura, fica muito mais fácil para ela depois entender o que eu faço e passar a cogitar fazer a mesma coisa. E esse seu lançamento mais recente aqui, como que foi? Foi, até então, segundo os dados que nós temos dos lançamentos mais famosos com os maiores faturamentos do Brasil, o lançamento que mais conseguiu um faturamento tão alto em tão pouco tempo. 22 dias de carrinho aberto, nós atingimos um faturamento que ultrapassou até então a outra especialista que havia se lançado também. E tendo adquirido aquele faturamento em 2, 3 meses de carrinho aberto. Legal. Então nós ultrapassamos os 50 milhões em vendas. Poxa, parabéns, hein, cara? Caramba. Muito bom, baita resultado. Cara, para pra pensar, né? Os sonhos, eles são muito elásticos, né? Então, Quando a gente começa... Pô, eu lembro quando eu tava parado no estacionamento do Outback, ali na Giovanni Gronchi, e num carro meu que não tava pegando, e desesperado, e eu ganhava lá uns 600, 700 reais por mês e a caixinha. E aí dava uns 2 mil reais por mês. E aí o sonho era, poxa, imagina, cara, não precisa trabalhar de final de semana, assim, madrugada, fechar o Outback. E aí, de repente, poxa, imagina ganhar um dinheirinho, ganhar 5 mil reais, depois ganhar 7 mil, ganhar 10 mil reais. E aí vem, pum, 50 milhões de reais. Da onde que veio um sonho desse tamanho, né? O nosso sonho vai esticando, né? E até um cuidado que a gente tem que tomar, porque os nossos sonhos, eles aumentam, mas o gosto bom não retroage, né? E aí, cara, se você não tem a capacidade de retroagir um gosto bom e sofrer um pouquinho no momento de instabilidade que pode acontecer na maioria das pessoas, cara, você toma uma tungada. Isso é foda As pessoas mesmo. quebram aí, né? Total. Você tem medo de quebrar, Fint? Não. Mas se protege, para. Me protejo bastante. Eu peguei uma regra de um livro e utilizo até hoje. Não gasto mais do que 10% daquilo que eu ganho. No dia que eu li essa regra e quis adotá-la, é óbvio que eu não podia fazer aquilo porque não dava. 90% praticamente. Eu tinha que gastar para sobreviver. Mas eu passei a fazer isso e levar a sério. E é muito gostoso porque eu coloco no meu wallet, por exemplo, aquilo que eu posso gastar de acordo com o que eu ganhei e eu não dou conta de gastar mais os 10%. E se acumulam para o próximo mês, para o próximo mês, para o próximo mês, para o próximo mês. Então, está ali. Isso gera também uma certa ambição e um senso de organização. Por quê, Thiago? Eu pude ter a sorte, talvez não sorte, o preparo, literalmente, de jovem procurar me relacionar mais com pessoas que estavam falando de negócios e etc. E é óbvio que não eram pessoas da minha idade. E eu conheci um empresário. E esse empresário quebrou porque ele não havia separado pessoa física de pessoa jurídica. Esse faturamento, por exemplo, ele é muito bonito de se ouvir, né? Não está na minha conta bancária. Ele não vai para lá tão cedo. Uma parte vai, mas eu sei muito bem aquilo que eu posso gastar. Eu não preciso de colocar na minha conta mais do que o meu lifestyle já exige, por exemplo, do meu padrão de vida. Então, tendo muito controle sobre isso, eu não tenho esse receio de quebrar. Eu internalizei muito isso, essa dor, sabe, que essa pessoa sentiu, e pude observar também, não só no mercado tradicional, mas no mercado de marketing digital, grandes pessoas que já surgiram e não separaram pessoa física de pessoa jurídica, cara. Eles viam um faturamento absurdo e achavam que aquilo é o que estava no cartão de crédito delas. Total. Não é? Cara, segundo um dado de um amigo imobiliário aí, tem os corretores imobiliários de Alphaville, que vendem casas e mansões, perguntam a profissão do cara porque eles estão receosos de alugar para alguns marqueteiros, porque é isso, é essa ascensão. O cara ganha um boom de dinheiro, não consegue se manter, aluga uma casa mais cara do que consegue pagar. Exato. E você fica pensa morando em de favor. parar, cara? Sim. Sério?
parar pelo menos com uma parte. Bom, não quero para sempre ser a pessoa que está na linha de frente com os meus negócios. Talvez parar seja uma palavra muito forte, mas o que eu quero é não depender da minha imagem para grandes negócios. Entendi. Sim. Entende? Então, esse é o meu objetivo também de longo prazo. Dá uma já estava lá diminuída, atrás. né, no ritmo. Dá uma diminuída. Não que eu vá deixar de aparecer, mas que eu vá ter outros negócios também que não dependem de mim, cara. Porque o fato de eu estar aparecendo hoje não é para ganhar dinheiro somente. Se fosse, eu já teria tido 10 burnouts. Qual que é o seu propósito, cara? Inovação. Mas Excelência. inovar e fazer e demonstrar excelência no que você faz é o que te... É o seu propósito de vida, assim? Eu diria que sim. Você considera que você encontrou, então, o seu propósito de vida? Sim. Eu até dou margem para encontrar outros depois. Mas isso me dá um tesão de continuar fazendo o que eu faço. Se fosse para fazer, simplesmente por fazer ou pela grana, um faturamento, como a gente ouviu aqui agora há pouco, por exemplo, não me faria trocar de casa, trocar de carro, vai continuar tudo a mesma coisa. Então, eu quero saber que eu estou inovando em alguma coisa, senão eu não tenho esse tesão para acordar. E, cara, é muito gratificante, ainda assim como consequência, ver que pessoas me têm como inspiração. Porra, eu estava num shopping agora há pouco e tinha uma senhora de 60 anos, literalmente, fazendo o conteúdo, estudando. Okay. Tinham jovens de 17 anos ali que os pais estavam apoiando a estudar o empreendedorismo digital. Não o Thiago, não propriamente o Thiago, mas é o que ele defende. Sabe, o empreendedorismo e etc. E a pessoa tem ali aquela inspiração, né? Muito bom. Cara, o Kaique queria te fazer uma última pergunta aqui, cara, importante. Isso aí é importantíssimo. Meu Deus, Todo mundo num padrão no Fint que vem aqui, eu tenho que fazer essa pergunta clássica, que é Mas tem que fazer. qual foi o último gasto que você teve no cartão de crédito? Na verdade, é aquela fatura clássica do mês passado. O Flávio Augusto veio aqui, ele mostrou, era em dólar. É pra mostrar? Ficou impressionado. O que ele Cara, tinha tô comprado? assustado agora, hein? Ele falou com Flávio- uma confiança, cara. Meu Deus do céu. Ou vai ser Quanto nada. você acha que foi a última fatura A do última Fint? fatura, o último mês. Pô, o último mês teve foi uns quanto? custos grandes de produção, eu acho. Será que foi na casa de M ali? Não, Uns M? eu eu posso- posso... Não tem como, para com isso. Eu Passa posso ali. deixar minha assistente responder para vocês, que eu não sei de nada. Isso, né? Quanto foi? Vou te dar Jéssica? umas dicas sobre isso, tem que tomar cuidado com isso. Ela tem um limite, Mas eu não tenho a mínima ideia. Cara, Não. para ser sincero É com vocês... muito bom. É quando tanto Desculpa. faz, tanto fez. Tá tudo bem. Desculpa fechar aqui sem a cereja no bolo, porque eu sei que é isso que você queria. Mas é que... Isso aí. Cara, eu tenho assistente para fazer quase tudo. Não, na mas é o vida. melhor, meu. Não tem que pensar nessas Eu não olho para coisas. fatura, sabe? Eu tenho um limite da fatura, que ela sabe qual é. A faz Fint, ó, a maneira, chega. Exato, Uma exato. segurada. Dia 15 já chega. Ela é a notificação. Ela é a né? E notificação. tem ali, cara, algo lindo, maravilhoso que é apresentado no final do mês para mim, quanto à alimentação, o que você gastou, quanto passou a mais em relação ao mês anterior, o que aconteceu. Ah, você tem um report Eu tenho um report da minha vida pessoal. legal. Porra, cara. Isso Cara, é eu vou foda. falar para vocês uma coisa. Quando eu entrei no digital, eu imaginava que haviam algumas coisas, algumas funções específicas que, com o crescimento de equipe, eu teria que priorizar. Então, em primeiro lugar, talvez eu pensava que poderia contratar um suporte, um PA de vendas, qualquer coisa do tipo. E, cara, hoje eu digo para vocês, se forem começar com qualquer coisa que vai exigir do teu tempo, contrate um assistente. A sua vida pessoal, ela te arrebenta, cara. Eu sou o cara que faz cálculo. Por exemplo, eu vou ali encher uma garrafa d'água e eu estou contando os minutos, os segundos. Eu vi uma vez que eu ia ficar 6 horas num ano se eu enchesse 2 garrafas de 1 litro por dia, na velocidade que o meu filtro enchesse, ali parado de pé na porta da minha geladeira. Então eu falava, assistente, é o seguinte, todos os dias, assistente não, né? A pessoa que estava comigo, por favor, uma garrafa d'água aqui, todo dia nesse horário. Então, eu não preciso de fazer isso. A mesma coisa com as minhas finanças. É óbvio que eu tenho que ter muita confiança, mas eu tenho os limites. Esses limites sendo impostos são muito As finanças positivos. daqui para frente, Fint, você vai ver que Não, vai fica mudar muita tranquilo, coisa. Mas deixa eu fazer umas perguntas para você, Fint. Você acredita em Deus? Eu queria muito saber isso. Caralho, essa pegou pesado. Eu queria muito saber isso. Cara, então, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso ainda. Meus pais são religiosos,
Eu cresci em igreja, tá? Muita gente talvez não saiba disso. Inclusive, toquei bateria na igreja. Legal. Toquei bateria na igreja. E, sim, fui me distanciando ao longo do tempo, etc. Questionando, assim como eu questionava diversas outras coisas. E hoje eu não tenho uma conexão muito direta. Mas, sim, acredito em algo maior. Você teve coisas na infância dentro da igreja que te machucaram, que te fizeram de alguma forma se afastar? Que você Sim. olhou e falou, puta, não acredito, olha só, estão falando de Deus Sim, e etc. sim. Tiveram, né? E aí, como a maioria das pessoas, eu reuni alguns padrões que se condiziam também com o que estava fora dali. E aí, enfim, cheguei a algumas conclusões. Sim. Mas é legal a gente nunca confundir, né? Assim, já que você tem fé, eu me permito dizer isso, né? Que às vezes a gente confunde as coisas, e não que seja o seu caso, mas talvez seja de muitas pessoas, né? A gente, às vezes, é magoado pelas pessoas e não por Deus. E Exato. a gente considera Culpa a quase como se instituição, fosse, né? pô, é Deus. Não, as pessoas e não Deus, né? São coisas completamente diferentes, né? E, cara, e você, assim... Você tem momentos de tristeza profunda? Tenho. Quando que aparecem esses momentos? Parecem momentos de extrema pressão, sabe? Pressão por imaginar que, de algum modo, eu não vou conseguir dar conta daquilo. E o não dar conta daquilo envolve me abdicar de um futuro que eu tenho a expectativa de um dia conseguir. Eu tenho muito o apreço ao tempo. Então, se eu começo a fazer uma coisa, eu vou começar a contar os dias que eu estou fazendo aquilo, para que, se eu pensar em desistir, a minha mente já me joga a seguinte frase: você já gastou X dias nisso. Vai jogar fora? Onde eu quero chegar? Eu sou muito aficionado com essa questão de tempo. E quando eu chego nesses momentos de inflexão, de tristeza, cara, eu dou um salto muito rápido de volta. Alguns dias eu passei por algumas pressões que, literalmente, Tiago, de 10 mil pessoas que eu conheço, eu sei de uma que poderia aguentar. Mas eu demorei horas para me recuperar. Horas. Talvez minutos. E eu sou muito do fake it until make it também. Então, eu tenho, sim, em alguns momentos, uma capa que faz com que o externo se conflite com o interno. Então, o externo às vezes vem primeiro, o interno vem depois, porque um acaba puxando o outro. Entende o que eu quero dizer? Então, não é o tempo todo, por exemplo, só o interno e depois o externo, nessa questão de confiança, ou eu estou demonstrando uma pessoa aqui que eu não sou, por exemplo. E eu passo por esses momentos sozinho, sinceramente. Passo por esses momentos bem sozinho, refletindo comigo mesmo. Um dos meus principais hobbies é ficar sozinho. Eu adoro ficar sozinho, cara. Mas sozinho mesmo. E, tipo, algumas pessoas até perguntam, cara, você gosta muito de viajar? Eu gosto, mas sabe que uma coisa que eu gosto mais é de não fazer nada. Nada, literalmente nada. Qual que é o seu cronograma hoje? Cara, não sei, cara. Isso raramente acontece. Mas esses dias, por exemplo, em ocasiões em que eu estou sozinho, eu acabo utilizando meio que um mentor, talvez o Tiago Finch do futuro, que vai estar olhando para aquele momento e dizendo, cara, isso era simples, é fácil passar por isso, ou a solução está aqui. Então, é assim que eu lido com esses momentos, sabe? Quando você fica sozinho, assim, o que você gosta, o que você sente quando está sozinho? Cara, criatividade. Criatividade. Minha mente é muito criativa. Tanto é que eu tenho dificuldade para dormir todos os dias, insônia, há muito tempo. Eu deito na cama, demoro 40 minutos para dormir. Minha mente fica girando o tempo todo. Quando eu fico sozinho, eu vou procurar fazer coisas que me chamam mais atenção de imediato. Cara, quero tocar um piano. Vou aprender a tocar essa música no piano. Cara, quero assistir um filme de 1992, não era nem nascido ainda. Vou assistir aquele filme. E o interessante é que, nesses momentos, a minha mente me traz de volta respostas para aquelas questões que, para mim, antes eram talvez muito complicadas, complexas. Sabe, eu acabo encaixando ali diversos pontos. A criatividade aflora com mais tranquilidade. Então,
é assim que eu acabo lidando nesses Eu tenho... Você tem amigos? pouquíssimos amigos. Um amigo mesmo que, tipo, você fala assim, cara... Se você estiver sozinho e se você estiver triste, você fala assim, cara... Essa Vou pessoa ligar aqui, pra esse cara. esse cara eu confio mesmo, tipo, o meu ciclo íntimo, assim, tipo... Cara, eu tenho, mas eu sou um cara que não se abre. Eu não me abro fácil, sabe? E é uma objeção minha, talvez, com algumas coisas, mas é muito difícil eu me abrir para uma pessoa. Cara, até para meus pais, eu não me abria quando eu era criança, etc. Talvez seja algo do perfil, não sei. Mas a resposta ainda é sim. Eu tenho amigos, pessoas com as quais eu posso contar, e dão para contar nos dedos, literalmente. Uma coisa que eu sempre fui muito esperto em fazer é de entender em poucos segundos as intenções de outras pessoas. Cara, eu acho que esse é um dos principais motivos pelos quais eu estou aqui, sabe? Não é só pelo conhecimento no digital, não é só por, enfim, inúmeras coisas que as pessoas veem, mas pela habilidade de saber estar com as pessoas certas, identificar facilmente o que uma pessoa quer, por exemplo, ou não quer. E outras pessoas não conseguem fazer isso de forma tão fácil. Então, eu tenho pouquíssimos amigos. Pessoas que eu posso contar de verdade são poucas. Como que era a sua relação assim com os seus pais na infância? Assim, eles eram casados? Sim, são casados até hoje. São casados. E aí vocês tinham uma relação que você falou que você não se abria muito assim com eles, né? Como que era essa relação? Você ficava mais fechado, mais sozinho? Vocês faziam... Na verdade, eu sempre fui muito extrovertido. Extrovertido. Eu sempre fui o cara, por exemplo, que na escola, no dia que eu faltava, a escola ficava triste. O colégio inteiro, praticamente. Então, era aquele cara mais popular, etc., extrovertido. Com os meus pais também a mesma coisa. Nos momentos de dificuldade, nos momentos em que, cara, eu chorava sozinho, eu não procurava... Exato. Não procurava expor aquilo para ninguém. Por exemplo, eu passei por algumas dificuldades quando eu comecei no digital, algumas inseguranças, em alguns momentos que eu literalmente cheguei à conclusão que eu não iria conseguir. E eu não explanava aquilo para alguém, sabe? Era eu ali comigo mesmo. Então, o nível de abertura que eu tenho para coisas que me deixam tristes e etc., ele é bem fechado. Mas para os outros assuntos, etc., sou completamente aberto. Cara, que eu pego algumas coisas que tá falando, assim, que eu acho muito interessante. Assim, a pessoa que ela consegue mudar rápido o modo de quando você é uma pessoa que você tá sofrendo, você falou que poucas pessoas aguentariam, você consegue rapidamente mudar, geralmente é o perfil de pessoa que, cara, aprendeu muito a sofrer na infância e aí consegue virar essa chave rápido. Pra caramba na infância, e dá conta. Cara. Sim. E dá conta, né? Sim. E aí tem uma coisa que eu não acredito. Quando você fala que você gosta de ficar sozinho. Cara, eu não amo. acredito. Eu sinto que você... eu digo porque eu vi algumas coisas recentes sobre isso, assim. E eu digo que não é que eu não acredito que você não acredita. Eu acredito que você acredita que você gosta. Sim, mas entendi. O que eu quero dizer é que existem certas coisas na vida que chega uma hora que a gente olha e fala assim, caraca, não era isso. Né? Porque a gente aprende a dar conta. Sim. Especialmente você, que é um cara que... Você tem um perfil que você é um cara dominante. Não é? Você tem um perfil, você é um cara influente, porque você era um extrovertido na escola. Então você é o cara que você consegue dar conta das coisas. Então você aprende a lidar com esse tipo de coisa, você é maleável, você consegue se dar nesse ambiente, você está num ambiente diferente, você também se dá, você vai se moldando. Exato. Então você tem um plano, você faz assim, só que, cara, tem alguma parada em relação a ficar sozinho. E é isso que te gera essa criatividade e que às vezes parece que ninguém te entende, parece que ninguém consegue te entender às vezes. Parece que é a sua cabeça no seu mundo. E você é esse cara diferente e que tem essa peculiaridade mesmo. Mas, cara, é muito legal assim, conhecer a sua cabeça. Tem uma cabeça bem, bem diferente mesmo. A fases e fases, eu gosto muito hoje de estar em contato com coisas que, por exemplo, nem tem a ver com o digital, quando eu estou sozinho, para que eu tenha muito mais criatividade ali. E elas não envolvem só viagens, por exemplo. Cara, sou eu ali sozinho. Você gosta de mesmo. música? Gosto. Gosto de música. O que você ouve? Escuto música eletrônica. Música eletrônica. Mas, cara, as músicas que eu mais gosto de ouvir são anos 80 e 90. Internacionais. Você nasceu em que ano? Nasci em 95. 95. Eu gosto porque na minha infância os meus pais sempre ouviam os discos dos anos 70, 80, 90. Eu acabei ficando viciado nessas músicas. Eu gosto. Eu gosto daquele clima, sabe? Legal. Então, quando eu estou sozinho, por exemplo, é esse tipo de música que eu coloco. Eu vou ouvir aquilo. Gera mais criatividade, etc. E a fases e fases, Thiago.
o que eu gosto muito de fazer, cara, porque assim, eu não me incomodo com a minha vida de diversas formas sendo bem corrida todos os dias. Mas no meio de toda essa correria, etc., fazendo o que eu gosto, eu não tenho tempo para ser criativo. Eu estou o tempo todo, na verdade, só tendo tempo para tomar decisões, né, em alguns aspectos, quando eu não estou viajando, etc. E quando eu estou sozinho, eu paro para pensar, cara, olha que legal. É agora que eu estou vendo que eu consegui comprar esse celular do ano e muitas pessoas não conseguem ainda. Que bom que eu trabalhei muito para isso. Eu começo a olhar as coisas com um olhar de gratidão, sabe? Porque, cara, na correria, você sabe como é que é. Você chega aqui agora um carro, se chegar para mim, por exemplo, no meio de algo bem importante, um carro novo, eu vou falar, tá bom, deixa a chave ali, depois eu vejo, sabe? Agora, quando você está sozinho, você para refletir de onde você veio, onde você está, quais são os seus valores, o que você gostaria de estar fazendo, o que você não está fazendo. Então, isso me dá uma... Sim. Sabe? Cara, eu sou um cara que eu sou um cara muito seguro. Só que eu tenho alguns gatilhos que ativam a minha insegurança. Por exemplo, quando eu perco o controle de alguma coisa, eu sou um cara controlador, de uma forma geral. É um pouco do meu perfil. Sou um cara controlador e, cara, quando eu perco o controle, eu fico inseguro de alguma forma, né? E aí, quando você fica inseguro, você tem forma de reagir a isso e forma de você tentar mostrar a segurança, não necessariamente aqui dentro, mas aqui fora, né? Exato. Você tem momentos também que você fica inseguro no seu dia, ou no trabalho, ou, sei lá, em situações assim, cara? Cara, tenho. E é bem similar à sua. Quando eu perco o controle de alguma coisa, eu fico bastante inseguro, sabe? Principalmente quando eu estou falando de algo no digital, que eu planejei, etc. Eu fico bastante inseguro. Mas eu quero tirar esse sentimento na raça, o mais rápido possível. Então, eu tomo uma ação, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que adotar aquela postura, aquela capa. Ela não parece uma capa de insegurança, é uma capa de, ok, vamos botar para fuder, vamos resolver esse problema. Se você não conseguiu, me dá aqui que eu faço, ou então estou colocando isso na mão de outra pessoa, e aí eu fico louco, disparado para lá e para cá, por exemplo, resolvendo algo específico nesse sentido. É muito seu perfil mesmo. Cara, muito bom, né, cara? Tem alguma coisa que a gente precisa falar aí pra gente finalizar, Lucão? Não sei, vamos deixar um último... Eu quero saber, o Fint, conselho aí? Isso, deixa um último conselho pra galera aqui, cara, que você acha que é bacana. Todo mundo que tá ouvindo a gente, né? O Primocast, o pessoal geralmente são pessoas que estão tentando vencer, crescer, prosperar, empreender, investir, né? São pessoas que querem ganhar mais dinheiro. O que você deixaria de conselho pra essa galera? Cara, então, escute caras como o Primo Rico. Obrigado. Saiba muito bem quem são as pessoas que você literalmente escuta, porque elas vão moldar o seu futuro. Lá atrás eu acabei selecionando muito bem toda e qualquer pessoa que, mesmo não tendo contato, eu iria ouvir, ver, assistir. Eu fiz literalmente uma dieta de conteúdo para coisas que eu sei que poderiam mudar drasticamente meu modo de pensar, agir, etc. Eu poderia dar uma dica de digital, etc. Mas, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Essa parte é muito mais importante. As pessoas com que você se relaciona, as coisas que você gostaria de realmente estar fazendo. Outra dica é, a gente tocou nesse assunto aqui, ao observar a vida de outra pessoa, saiba e interprete se aqueles pontos que estão ali são seus desejos também. Se você, por exemplo, falar, pô, Finch, um iate hoje, o que você acha? Olha o meu iate aqui, pode me convidar, eu não estou nem aí, eu não quero. Agora, não. Então, algumas pessoas elas se deixam levar pelo lifestyle de outras pessoas nesse sentido. Eu falo isso porque lá atrás eu sabia muito bem aquilo que eu queria. E nada me tirava aquilo da cabeça. Aquilo me deu tamanha certeza que no dia que eu conquistei, eu chorei de felicidade. E no dia que eu olho para aquilo, eu ainda sinto a gratificação tremenda por ter sido o cara que, nossa, eu queria muito aquilo, eu imaginei ser impossível, mas eu consegui. Então, quando você sabe literalmente o que você quer, faz muito mais sentido, cara, a jornada, literalmente. Eu vi um mentor falando uma vez uma coisa que fez total sentido para mim. Quando eu estou na dúvida de algo, quando ele está na dúvida de algo, ele para 2, 3 semanas da vida dele, se for preciso, para pensar no que ele realmente quer fazer
em quais são as suas próximas ações, porque depois que você começa, 99% de nós somos programados para entrarmos no modo automático. E aí você vai ver, tem 2, 3, 4, 5, 10 anos você está fazendo uma coisa que não era do seu feitio, mesmo talvez com dinheiro no bolso. Então essa é a dica que eu deixo. Muito interessante. Muito bom. Interessante. Bom, para seguir o Fint, é só você pesquisar, obviamente, pelo nome Fint no Instagram, Thiago Fint com H, né? Isso, com H. Thiago Fint Minha com mãe H. teve frescura nesse ponto aí. O meu também é com H. Só pesquisar lá Thiago Fint no Instagram, você vai encontrar ele, vai conhecer melhor o trabalho dele. Para seguir o Primocast também é extremamente simples, é só seguir o Primocast. E a gente pede que você se inscreva aqui no canal do YouTube e você siga a gente no Spotify. Por favor. Por favor, né, meu? Muito importante. Bora lá, Dá um pessoal. likezinho aí também. Um só pra dar likezinho, aquela, né? coisa e tal. Aquele grau. É. E, cara, se você não segue ainda toda a turma aqui do Primocast, o Kaique.editor e o Lucas.zafra. É, Lucas Zafra, meu, com 2 Ah, As. que loucura, eu sempre erro. Você quer que eu troco? Pelo amor de Deus. Fazer um rebranding? Vamos trocar, é Lucas Cara, Zafra. eu posso te falar, é que o quê? eu tenho um primo. Lucas Zafra. Eu tenho um primo Você de entendeu? segundo Até o grau. Fint falou, o quê? Zafra. Do jeito que ele falou, tem que trocar já. É que eu tenho um primo de segundo grau que tem o mesmo nome e sobrenome que eu. O Pega o quê? arroba dele. Entendeu? E o dele é Lucas ele, ponto ele Zafra? foi um cara que fez as redes sociais primeiro do que eu. E ele tem o Lucas.zafra? É. Não, vamos derrubar o Instagram dele. Vamos derrubar o Instagram dele, cara. Não tem nada a ver. Instagram. Briga ó, de seguidores primo, aqui, ó, ó, briga de seguidores. primo. Sabe o que eu conheci? Eu descobri que existe família e parente. Ele é parente. Entendi. Não, família é. Família é você, verdade, esposa e verdade. filho solteiro. Verdade. O Família resto é uma é coisa parente. mais Velozes e Furiosos. Assim, né? Entendi. É isso aí, muito bom. É muito bom, né? Muito bom. Muito obrigado por ter vindo, Fint. Valeu, obrigado pelo convite, pelo tempo aqui hoje disponibilizado, Top. pelas perguntas e conhecimento também adquirido. Tamo Muito junto. bom. Valeu. Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau.